Olá pessoal, sou o Dr. Leandro Calil, especialista em cirurgia do joelho e do quadril. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre rejeição na prótese do joelho, né? Muitos pacientes perguntam, né? Doutor, posso ter rejeição? Qual que é o risco de ter rejeição na prótese? Sim, esse é um risco da cirurgia que gira em torno de 1,5% a 2% das cirurgias. É um risco baixo? Sim, é um risco baixo, mas existe. Então é preciso que o paciente seja informado desse risco. A rejeição, muitas vezes o paciente confunde rejeição com infecção, tá? A rejeição em si é a alergia ao metal. E a alergia ao metal, ela é muito baixa, tá? Pode acontecer? Pode, né? Mas a alergia ao cromo, ao cobalto, ao titânio, que são os metais que a gente usa, que a gente usa não, né? Que são os metais que são fabricados, a prótese, são muito baixos, mas existe. Tem pacientes que têm alergia a esses metais. Então, pode acontecer que após a colocação da prótese e durante os anos, né, ou seja, o paciente vai ficar com aquele metal que é um corpo estranho, né? A prótese ela não pertence ao paciente, a gente chama de corpo estranho, né? Ela está ali dentro do paciente. O paciente pode desenvolver uma alergia, uma rejeição àquele metal? Pode, mas é muito baixo, mas pode acontecer sim, tá? O que a gente tem que ter informação que nos ajuda? O paciente que, às vezes, ele relata que ele tem alergia à bijuteria, por exemplo, que é o níquel, tá? Algumas próteses têm níquel na composição. E essas bijuterias, é comum o paciente usa um anel, um brinco, né? A mulher normalmente, e fala, doutor, eu não posso usar bijuteria. Eu só posso usar ouro, eu só posso usar... Então isso já nos chama a atenção da possibilidade de uma reação alérgica ao metal, tá? Agora, o mais comum é a infecção, tá? Que como a infecção pode ter uma soltura da prótese, ele fala sobre, o paciente confunde com a rejeição, tá? Então, quando isso acontece, volto a te dizer que a possibilidade é de 1,5% a 2%, é uma infecção. E da onde vem a infecção? Tá? Normalmente, a infecção da prótese, ela vem da pele. Nós temos bactéria na pele, é normal, isso faz parte do nosso corpo. Tá? Então, quando a gente vai fazer a prótese, existe todo um preparo antes da cirurgia. Então, por exemplo, eu peço para o paciente, 1 a 2 dias antes da cirurgia, tomar banho com um sabonete líquido próprio, que é um sabonete bactericida, para matar as bactérias que estão na pele. Tá? E antes da cirurgia, ali, já no centro cirúrgico, o paciente é feito o processo de asepsia, né, e de antissepsia. Então a gente lava a perna que vai ser operada e passam outros produtos antissépticos para matar aquela bactéria da pele. Pode acontecer de infectar? Pode, é muito difícil, mas pode. Tá? Então, normalmente, a infecção é a bactéria do próprio paciente. E uma outra situação que pode acontecer é o paciente estar com algum foco infeccioso no organismo. Então, o que é comum na mulher? Infecção urinária. Então, às vezes, o paciente idoso tem infecção urinária de repetição. Então, ali é um foco de contaminação. Aquela bactéria ela pode circular. Ela vai circular no sangue, para ali na prótese e infecta a prótese. Infecção dentária. Às vezes o paciente tem, nem pensa, né? Nossa, eu estou com um abscesso na boca, uma infecção dentária. Então, isso é um foco de infecção. Então, por isso que é importante, antes da cirurgia, fazer os exames pré-operatórios, conversar com o paciente, ver se esse paciente tem algum histórico de infecção urinária de repetição, né? Se tem infecção dentária ou algum outro foco de infecção. Então, a gente trata essa infecção antes da cirurgia para a gente ter uma cirurgia mais segura. Então, assim, outros pacientes que têm risco são pacientes que têm doença autoimune, algumas doenças reumáticas, ou paciente que tem baixa imunidade, tá? Então, por algum motivo o paciente tem uma imunidade ruim, tá? Então,
Então, ou seja, o contato com a bactéria, com a infecção, isso a gente tem, é uma briga, né? O nosso sistema imune. É a bactéria que está ali querendo agredir o nosso organismo e o nosso sistema imune defendendo o nosso organismo. Se o paciente ele tem uma baixa imunidade por alguma doença autoimune, a bactéria consegue vencer essa guerra, né? E o sistema imune não dá conta de matar a bactéria, então aí ele pode desenvolver um quadro de infecção, tá? Então assim, o que é importante para você que vai ser submetido a uma prótese de joelho? Conversar com o seu médico, ver se os seus exames, as suas condições, se você tem uma boa condição clínica. Ah, mas eu tenho uma doença reumática, uma doença autoimune, eu não posso operar? Pode, sim, a gente conversa com o seu reumatologista, o seu imunologista, a gente faz um preparo antes de você ser submetido à cirurgia, né, para a gente minimizar os riscos que a gente fala. Então é possível ser operado? Sim. A rejeição, ela acontece? Sim, infelizmente ela acontece. Mas, como eu falei, hoje em dia, se você tem uma boa equipe médica, um bom hospital que te dê segurança, de credibilidade, esses riscos diminuem, tá certo? Risco, toda cirurgia tem, qualquer procedimento que você fosse submetido, existe algum grau de risco. A nossa função é diminuir esses riscos, tá certo? Uma outra coisa que é importante nos pacientes idosos, a alimentação, que se pouco fala, né? Às vezes o idoso ele come menos proteína, ele come mais carboidrato, então ele tem uma massa magra, que a gente fala, né? Mais baixa, ou ele é um pouco desnutrido. Então a gente também, em alguns casos, tem que encaminhar o paciente para um nutrólogo, para um nutricionista, melhorar a alimentação, né? A alimentação é tudo, né? Então são todos esses cuidados que a gente tem que ter para diminuir o risco da rejeição ou da infecção. Se tiver dúvidas ou informações, acesse as nossas redes sociais e tem mais informações no nosso site.